Primeiro de tudo, gente, cair, falhar, fracassar faz parte. Todo mundo em algum momento da vida já falhou, seja nos estudos, nos relacionamentos ou no trabalho. Não importa o que seja. O problema é que a gente tende a ver o fracasso como um fim, quando na verdade ele é só parte do processo. Porque a gente vê o sucesso dos outros e acaba se comparando, só que a gente não vê que eles tiveram falhas para chegar onde eles estão agora. Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda e nesse canal eu falo sobre neurociência, inteligência emocional, gestão das emoções e trago novas reflexões e perspectivas de como você lidar com as suas emoções e os seus problemas. O fracasso está ligado a uma quebra de expectativa. Quando a gente cria aquele cenário na nossa cabeça e a realidade corresponde diferente. E aí gera aquela frustração. Isso é fracasso. O fracasso é basicamente você não aceitar a realidade e você achar que as suas expectativas deveriam ser correspondidas. Quando isso não acontece, você sente aquela decepção e sente que fracassou. E é aí que os erros começam a se repetir. Quando acreditamos estar seguindo uma direção, mas percebemos que estamos desviando, talvez em rumo ao leste em vez do sul, isso é visto como fracasso, mas na verdade pode ser uma oportunidade para a gente desacelerar e reavaliar a nossa jornada. Porque aí a gente percebe que fracasso não é uma perca definitiva, e sim uma mudança. Talvez você indo para o leste ao invés do sul, você consiga uma oportunidade que você nunca tinha pensado. Então, por que o fracasso persiste? Por que a gente continua errando e errando e errando e errando? Simples, a resposta está na falta de aceitação. A gente simplesmente fecha os olhos para a realidade e não consegue ver um contexto amplo da situação, não consegue ver as mudanças necessárias e o porquê da gente estar repetindo os mesmos erros. Você não consegue mudar aquilo que você não aceita. E se você não aceitar o fracasso, se você não aceitar que fracassou, você vai continuar aprisionado por ele e assim repetindo os mesmos erros. O ciclo do fracasso só se rompe quando a gente aceita, quando a gente aceita o que aconteceu. E assim a gente consegue usar o fracasso como uma lição para a gente evoluir. Aprendemos com ele. E assim que a transformação começa, assim que a sua evolução começa a ser possível. Aceitar o fracasso não significa se conformar com ele, pelo contrário. Justamente quando a gente aceita, a gente para de lutar contra a realidade, começa a pensar de uma forma mais clara. É nesse momento que a gente percebe que às vezes o fracasso era o que a gente precisava para abrir novas portas. É aquela ideia de dar um passo para trás e dois para frente. Um exemplo prático. Imagina que você começou um negócio e depois de um tempo ele não deu certo. Sua primeira reação é pensar que falhou, que tudo deu errado, que não vai dar certo mesmo. Mas e se você pensasse por outra perspectiva? Pensasse que nesse processo você não aprendeu mais coisa, você não adquiriu mais habilidades, às vezes, para um próximo projeto? Adquiriu mais conhecimento sobre o mercado. Quando a gente vê o fracasso não como um fim, e sim como parte do processo, nesse momento que você começa a ver que o fracasso só é uma derrota quando você quer que ele seja. Eu entendo que todos dizem aquelas frases clichês de como o fracasso só acontece quando você desiste. Não existe fracasso se você não desistir. Ou ver os erros como aprendizado. Você só erra, você nunca erra, você só aprende. E eu concordo com essas frases, mas quando você tá ali com a cara no chão, no fundo do poço, sem salvação, teve um dia horrível, nada tá dando certo, você só erra, não aguenta mais, não sabe o que fazer, você pode até lembrar dessas frases, mas você aplica. Quando você falha, quando você perde, principalmente algo que é muito importante pra você ou algo que você demorou muito pra conquistar, você não pensa de primeira, erros acontecem, fracasso é normal, uma parte do processo.
vou seguir em frente, vai dar tudo certo agora. Não. Logo de primeira, você não vai pensar assim, você vai pro lado negativo do fracasso. Você começa a se culpar. Você começa a ver o fracasso como algo horrível, como algo que não era para ser, algo que não deu certo. E aí esse ciclo do fracasso vai crescendo e você começa a identificar o fracasso como uma identidade. Esse lado negativo crescendo, você cai na armadilha do fracasso e começa a ver o fracasso como uma parte da sua identidade. A gente tende a internalizar essas expectativas e a gente começa a cometer o grande erro de dizer eu sou um fracasso, ao invés de dizer eu fracassei e vou aprender com isso. E ao invés do fracasso ser uma situação, ele acaba sendo uma crença permanente de quem a gente é. Preste atenção que agora que você vai mudar a sua mentalidade sobre o fracasso. Transforma um evento isolado numa crença permanente de quem a gente é, a gente começa a alimentar esses pensamentos negativos e criar uma nova mentalidade do que é o fracasso. E esse medo nos paralisa, porque passamos a temer cometer os mesmos erros, fracassar novamente. E o medo, que é uma das principais armas do fracasso, se torna uma prisão mental. E você fica com medo de arriscar, fica com medo de tentar novamente, porque você ficou com aquele medo de, eu vou errar de novo, eu vou fracassar de novo, as coisas não dão certo mesmo, é melhor eu desistir, melhor eu não arriscar dessa vez, porque daquela outra vez aconteceu aquilo lá. Nesse processo que o fracasso deixa de ser um evento isolado, tipo, um dia você fracassou, um dia você errou, e começa a ser uma crença permanente de quem você é. Você é inútil, você é um fracasso, nada que você faz dá certo mesmo. Pra que tentar se nada que eu faço dá certo mesmo? Não foi só um erro que eu cometi, uma vez um negócio meu que não deu certo, ou uma vez que eu não fui aprovada em um teste, em um trabalho, uma vez deu errado. Não, você começa a pegar todas essas vezes que deu errado na sua vida e começa a transformar isso em quem você é. E começa a se ver como um fracasso, não ver um evento isolado. Coisa interessante é que o fracasso traz uma perspectiva diferente do que é sucesso e que sucesso não é só uma linha reta. Porque a gente vê no Instagram as pessoas com um carrão, com uma mansão e pensa, nossa, eles não têm problemas, né? A vida deles é perfeita. E a gente não vê que o sucesso, ele não é só uma linha reta pra cima, não é só uma escadinha que você vai subindo e daí você vê, virei bem sucedido, ou consegui 1 milhão. Não, as coisas não funcionam assim. Você vê que, na verdade, é um monte de curvas, um monte de passos pra trás, passos pra frente, e que as coisas não são só boas o tempo todo. Essa que é a questão. E quando você não aceita, quando você não percebe o que tá dando errado, você continua só indo pra trás e você começa a pensar que isso é culpa sua e não de um fator externo e não de algo que na verdade é só você entender o contexto do que aconteceu. Olha só, presta muita atenção nisso. Quando a gente começa a ver a situação por fora, não em si, quando a gente começa a parar de olhar só pra gente e começa a olhar o que aconteceu, qual foi a situação. Não só, eu fracassei, eu sou um fracasso, eu falhei, eu errei, eu caí. Não! Olha o que aconteceu por fora. Olha a situação num geral. Olha quais foram os momentos que você falhou, o que deu errado, o que pode ser melhorado. Quando você começa a aceitar que aquilo aconteceu, você começa a pensar de forma mais clara e pensar o que você pode fazer daqui em diante. Você tem que lembrar que o sucesso, ele não é um ponto final. Ele é sim um caminho. É um processo. E esse processo não é uma linha reta também, é cheio de curvas.
você tem que entender que a situação aconteceu, situações ruins acontecem, coisas ruins acontecem. E isso você tem que transformar em um aprendizado, tem que transformar em algo que vai te ajudar futuramente. Não criar uma semente de uma planta que, na verdade, sei lá, é venenosa, ou que... Não sei. A questão é não alimentar esse lado negativo do fracasso. Romper esse ciclo do fracasso. Mas você só vai conseguir romper esse ciclo quando você aceitar. Quando você aceitar que fracassou e ver a situação como um todo. E claro que isso você não vai ver de primeira, como eu falei. As frases clichês não funcionam quando a situação acontece. Você tem que parar um tempo, desacelerar, respirar fundo, pensar, tirar um tempo pra você. E aí, começar a ver a situação, ver o que aconteceu, e aí você vai começar a aceitar, entende? Tem que ver que todo mundo tem um processo. E quando você aceitar, você vai romper esse ciclo. E vai parar de ver o fracasso como uma crença permanente. Vai ver o fracasso como um todo, aceitar a situação e ver como pode ser melhorado futuramente. A questão não é errar, não é fracassar, e sim para que lado que você está levando o fracasso, para o lado positivo ou para o lado negativo? Você está vendo o fracasso como um aprendizado ou está transformando o fracasso em uma crença de quem você é? Você nesse momento sente que fracassou, sente que tá tudo dando errado e que sente que quer desistir? Eu entendo. Porque eu também já senti essa frustração, também já senti esse sentimento do fracasso e que as coisas não iam dar certo do mesmo jeito e que eu era uma fracassada e que só eu errava e que eu falhava em tudo que eu fosse fazer. E eu quero que você pegue essa reflexão desse vídeo, quero que você compreenda esses ensinamentos e aplique na sua vida. Comece a pensar para que lado que você está encarando o fracasso. Para o lado positivo ou negativo. É impossível mudar o passado. Você não é a mesma pessoa que você era ontem, que você era semana passada, que você era ano passado. Você tem que começar a ver o que você vai fazer daqui para frente. Aconteceu, beleza. Tá. Vai vir aquele sentimento de frustração, de decepção, de quebra de expectativa, mas você tem que começar a pensar no futuro, tem que começar a pensar em como isso não vai acontecer novamente, como que você vai melhorar. Qual que foi a oportunidade que esse fracasso te trouxe? Porque o fracasso, como eu falei no começo do vídeo da Rota para o Sul, você acha que está indo para o Sul, mas aí você percebe que tá indo pro leste. E daí você pensa, nossa, fracassei. Era pra mim ter ido pro sul, fui pro leste. Agora esquece, não vou pra lugar nenhum mesmo. Não, começa a pensar, beleza, o que o leste pode me trazer de oportunidade? Pra mim chegar no sul mais preparada, entende? Essa que é a questão. Essa que é a questão. Você olhar o fracasso com outra perspectiva. E aí que você começa a mudar a sua mentalidade. E começa a não errar novamente. Isso é aceitar o fracasso. E eu trouxe esse tema porque eu estava estudando muito e abordando todo esse conteúdo no meu livro. Então, assim, é um conteúdo realmente que se você aplicar, vai dar certo. Espero que você comece a ver o fracasso, ver as falhas com outra perspectiva. E se esse vídeo te ajudou, compartilha para ajudar outras pessoas também. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigada por assistir até aqui.